Todos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero deixar a palavra de Deus com você, ao seu coração, e peço que você se inscreva no canal, repasse esta palavra para familiares, para amigos, para o seu grupo social. Vamos espalhar esta mensagem por este mundo afora. Esta é a mensagem da salvação por Cristo Jesus, Filho do Deus vivo. E como é do meu costume, por sua causa eu me ponho de joelhos. Deste ponto estratégico aqui então, quero deixar a palavra de Deus com você. O ponto estratégico ao qual eu me refiro é esta camada aqui, o Lago Corumbá. Este lago que bem aparenta o Mar da Galileia, que na verdade o Mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce, de 22 quilômetros de comprimento por 15 de largura e em média uns 35 metros de profundidade. Um lago de água doce. E foi ali no Mar da Galileia onde Cristo realizou muitos dos seus milagres. Inclusive andou sobre as águas, andou sobre ele. Muito bem, então neste ponto estratégico aqui eu deixo a palavra de Deus com você, a palavra que salva, que cura e que liberta. Vamos ao texto? Eu leio aqui em Marcos, no capítulo 6, dos versos 46 a 51. A palavra de Deus diz assim: E tendo-os despedido, a multidão subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram atemorizados à vista dele. Mas logo lhes falou Jesus: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Um surfista da salvação. Sabemos que há surfistas tão habilidosos que desafiam ondas de até 20 metros de altura, com pranchas, jet skis, remos e outros aparatos mais. Mas aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo desafiando as águas, andando sobre elas, sem aparato nenhum e com um objetivo maior: salvar os discípulos que estavam em dificuldade. E o barco que eles estavam remando já estava prestes a afundar, a submergir. Subiu um monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e o Senhor Jesus sozinho em terra. O Senhor Jesus Cristo bem poderia dizer para os discípulos: vamos esperar amanhecer, depois nós pegaremos o barco e atravessaremos para o outro lado, para Cafarnaum. Mas o Senhor Jesus Cristo não fez assim. Ele estava cercado por uma grande multidão. Então ele despediu a multidão, ficou em terra, subiu ao monte para orar e ordenou aos discípulos
que entrasse mar adentro e fosse adiante. Agora veja aqui um dado interessante que o texto nos mostra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. O Senhor Jesus Cristo estava vendo os discípulos no meio do mar, em dificuldade, remando contra os ventos, remando, por que não dizer contra a maré? Porque os ventos lhes era contrário. O Senhor Jesus Cristo estava vendo. Deixa eu abrir aqui um parêntese para te dizer uma coisa interessantíssima na sua vida. O Senhor Jesus Cristo está te vendo quando os vendavais desta vida estão soprando contrários contra você. O Senhor Jesus Cristo não está alheio, o Senhor Jesus Cristo está te vendo. Uma outra coisa importante aqui nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo subiu ao monte para orar, enquanto os discípulos adentravam mar adentro. Então, por mais que os ventos fossem contrários, que aquele barco fosse assolado pela tempestade, ele não afundaria, porque o Senhor Jesus Cristo estava orando e intercedendo pelos discípulos e por toda aquela situação. O Senhor Jesus Cristo estava orando. O Senhor Jesus Cristo é o nosso intercessor. O Senhor Jesus Cristo é o meu e o seu intercessor perante o Pai. Por volta da quarta vigília da noite, veio o Senhor Jesus Cristo ter com eles, andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite, entre 3 a 6 horas da madrugada. O mar da Galileia estava escuro e toda aquela circunvizinhança ali ao redor. Cafarnaum estava a 22 quilômetros, porque era do outro lado do mar da Galileia. As luzes eram de candeia, de lamparinas, então estava tudo turvo. E 3 horas da madrugada, quem apareceria ali naquela escuridão para salvar os discípulos? Não apareceria nenhum sofista, certamente. Não apareceria nenhum salva-vidas. Não apareceria a guarda costeira. Não apareceria o corpo de bombeiros. Até porque naquela época não existia nada disso. Os discípulos estavam sozinhos em alto mar, às 3 horas da madrugada, em plena escuridão. De repente, veio o Senhor Jesus Cristo andando por sobre as águas para ter com os discípulos. O Senhor Jesus Cristo aqui, agindo como o surfista da salvação. O Senhor Jesus Cristo, então, veio aproximando-se do barco e quis passar-lhe a dianteira. O que isto nos ensina? Por que o Senhor Jesus Cristo veio andando sobre as águas e quis passar a dianteira dos discípulos? Quis passar a dianteira do barco? Porque estava tudo escuro e o Senhor Jesus Cristo então queria estar à frente para servir de guia. Aí era só eles seguirem o Senhor Jesus Cristo, que estaria neste caso caminhando diante deles, à frente deles, para conduzi-los ao porto seguro. É assim que o Senhor Jesus Cristo faz na sua vida, na minha vida, quando tudo está obscuro, opaco, quando nós não temos luz nenhuma no final do túnel. Pode ter certeza, meu amigo, você que está ao alcance da minha voz, o Senhor Jesus Cristo se apresenta
para passar a nossa dianteira, para que nós o sigamos, e Ele nos levará ao porto seguro. Senhor Jesus Cristo então diz: não temas, sou eu. E esta palavra do Senhor Jesus Cristo é uma tônica para mim e para você nas nossas dificuldades. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo para mim e para você: não temas, sou eu estou contigo, eu irei ao seu encontro. Pedro então diz: Senhor, se és tu, permitas que eu vá ter sobre as águas contigo. O Senhor Jesus Cristo disse: vem. Pedro fitou os olhos no Senhor Jesus e andou sobre as águas. Tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo, começou a afundar, e assim é o que acontece em linhas gerais na vida do homem. Se você, meu prezado ouvinte, você que está ao alcance da minha voz, se você tirar o olhar do Senhor Jesus Cristo, certamente você poderá afundar-se nos mares devido aos vendavais desta vida. Senhor Jesus Cristo então estende a mão para Pedro, puxa Pedro para dentro do barco, e quando ambos sobem no barco, o vendaval cessa e toda a tempestade. O que é isto? Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre nossas vidas, sobre a vida do homem. O Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre a natureza. Então aqui nós vemos o que é um sofista da salvação, porque o Senhor Jesus Cristo surfou ali, andou sobre as águas, com o objetivo de atender os seus discípulos e livrá-los da situação de dificuldade em que ele se encontrava. Olha só, este surfista, então, o Senhor Jesus, salvou os discípulos da fúria dos ventos, salvou os discípulos de um grande naufrágio, salvou os discípulos da solidão, do medo e da morte. Eu preciso aplicar esta palavra aqui a você. A minha aplicação fica assim: você crê que Jesus Cristo está com você nos momentos mais difíceis da vida? Você crê que o Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e que até a natureza lhe obedece? Pense nestas aplicações, e se tu creres, tu verás a glória de Deus. Pense nisto. Agora eu vou concluir. A minha conclusão fica assim: ó Senhor Jesus Cristo, quer hoje entrar no barco da sua vida para acalmar os ventos, para te dar paz, para fazer companhia e, sobretudo, para lhe dar a salvação. Eu deixo essa mensagem com você, ao seu coração, e a minha tônica é esta: aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se você já aceitou, permaneça firme, porque Ele tem a coroa da vida para lhe conceder, Ele tem a salvação para a sua alma. Que Deus os abençoe. Mas por sua causa, eu me ponho de joelhos. Estarei orando por você neste momento. Vamos orar. Bondoso eterno Deus, abençoa a todos que ouviram esta palavra, a todos a quem tu ainda vai levar esta palavra por tua graça, tua bondade e tua misericórdia. Abençoa a todos os inscritos no canal. Dê a cada um, bondoso Deus, a vitória de que precisa e as bênçãos de que estão buscando. Eu oro assim, certo da tua resposta, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.